Oi, gente, bom dia. Não sei se eu sei correr tanto assim como a Ana, mas eu vou tentar. É um prazer estar aqui com vocês. O Aprendiz é uma organização que já tem 22 anos. A gente acompanha o trabalho da rede municipal hoje a partir do fórum, que a gente faz parte, é membro, e também a partir do trabalho do Centro de Referências em Educação Integral, que é um programa que a gente coordena desde 2013, em que a gente vem procurando mapear, pesquisar, identificar as experiências brasileiras de escolas, comunidades e de políticas públicas que vêm colocando a educação integral assumindo a educação integral como concepção. O país é um país muito rico, o Brasil, acho que a gente, na educação, sofre do mal da terra arrasada, né? A gente o tempo inteiro é atravessado por esse discurso, mas a verdade é que as escolas públicas brasileiras vêm produzindo um trabalho de extrema qualidade quando a gente olha sobre os parâmetros da educação integral. Não todas, é verdade, a gente ainda tem desafios enormes nesse campo, mas a gente tem muitas experiências que mostram caminhos muito interessantes. E a rede de São Paulo não é diferente. Talvez a rede de São Paulo até seja das redes de maior relevância hoje do ponto de vista de um desafio que é um desafio brasileiro, que é fazer uma educação de qualidade, integral, em contexto de extrema desigualdade e de múltiplas diversidades. A cidade de São Paulo é uma cidade enorme, são contextos muito distintos, não é possível pensar em São Paulo uma escola que seja uma escola homogênea, que seja uma escola única, que responda aos desafios de uma cidade como a gente. Então, São Paulo, por essa razão, acaba sendo uma síntese do Brasil, uma síntese do nosso desafio como brasileiros e brasileiras na construção da escola pública. E aí eu queria começar um pouco contando para vocês, então, um pouco deste lugar de quem pesquisa e acompanha a agenda brasileira. Queria um pouco contar para vocês como é que a gente vem entendendo o desafio da educação integral e tentar, talvez, não trazer coisas muito novas do ponto de vista de conceito, porque as apresentações anteriores, a começar pelo Islã, que traz com bastante clareza os nossos desafios como sociedade, mas tentar, talvez, organizar um pouco a nossa conversa e espero que isso seja uma contribuição a vocês. Primeiro, acho que é importante resgatar que a educação integral não é uma agenda nova. A gente também sofre desse problema na educação brasileira, a gente sofre de modismos. E a educação integral, hoje em dia, tem sido muito alardeada como uma novidade, como alguma coisa que agora aparece como uma resposta à contemporaneidade. Mas a verdade é que a educação integral é uma agenda que tem muita tradição no Brasil e muita consistência. Ela data lá para nós, no movimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que fazia uma primeira afirmação sobre o que seria a função social da escola pública no Brasil. E esse manifesto é depois sequenciado de várias coisas, entre elas experiências como o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, que a Anísio Teixeira lidera. A Anísio ficaria muito emocionada aqui hoje, eu falei isso já, porque o Anísio pensava a escola pública como a máquina da democracia, como o lugar onde a gente poderia produzir as relações da democracia. E eu acho que o que a gente assistiu até agora, sem nenhuma exceção, é exatamente isso, a gente produzindo democracia, não só na participação dos estudantes, o que sempre me emociona muito, mas na coragem de enfrentar os nossos desafios e as nossas questões, né? E aí o Anísio vai trazer lá nessa escola, a ideia de ampliação de tempos, de espaços e de oportunidades começa a ganhar força lá, nessa experiência. E aí aparece essa ideia da escola conectada à vida, que vocês também trouxeram, e a partir da contextualização do fazer da escola e da responsabilidade, da assunção da responsabilidade pela transformação real das condições de vida dos estudantes e das comunidades. Depois a gente tem as escolas classe e as escolas parque do Anísio e Darcy, os CIEPs no Rio de Janeiro, onde se entendia que a educação, esporte, cultura, assistência social, segurança alimentar e saúde deveriam caminhar juntos. Isso não está dissociado do fazer da educação, e que a escola seria um polo articulador dessas condições, desses direitos. Os CELs são uma experiência muito importante no Brasil, na construção dessa agenda brasileira, que vai somar, a gente vai vendo, né? A gente vai ganhando, vai adensando
que vai somar esses elementos que o CEPES traz, a referência da articulação comunitária, da gestão democrática e participativa. Então, os CELS trazem no seu projeto uma afirmação muito clara em relação a esse ponto. E aí, mais recentemente, a gente vai ter, em 2006, a Escola Integrada em Belo Horizonte, o Bairro Escola Nova Iguaçu, que vão instaurar, junto a outras experiências no Brasil, o movimento que gera o Programa Mais Educação Federal, que chega, nesses anos, a mais de 60 mil escolas. E o que o Mais Educação Federal se propõe a fazer? A ser uma política indutora. Uma política indutora, não uma política central, mas uma política indutora de um movimento muito importante, que era a escola se abrindo a articulação com outros agentes educativos, com outras linguagens, com os territórios e mobilizando outras formas de fazer. Então, e também o Mais Educação trazia articulação com outras políticas. E de lá para cá, uma série de experiências pelo Brasil afora. Acho que vocês trazem os marcos. Eu vi as apresentações, então tem coisas que eu não trouxe que já estavam lá. Mas a gente tem o Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, mais recentemente a BNCC, ou seja, a gente vai tendo uma série de marcos em que a educação integral vai sendo constituída, e os municípios vêm produzindo as suas políticas de educação integral. No entanto, a gente ainda tem um desafio bastante importante, que eu vou falar com mais profundidade, que é superar a ideia do turno e do contraturno. Quer dizer, pensar a educação integral não como uma modalidade, que está convocada apenas para ampliação da jornada, mas como uma concepção orientadora de toda a política educacional. Esse é o nosso desafio aqui nessa sala também. Por que a educação integral é, para nós, uma resposta a desafios estruturais no Brasil? Então, a gente não entende a educação integral apenas como uma proposta, entre outras, mas a gente entende que a educação integral ela é uma concepção que responde muito relevante para o contexto brasileiro. Por que isso? Primeiro, porque o direito à educação é tardio no Brasil. É tardio em comparação com outros países da América Latina, não só com outros países, enfim, Europa, Estados Unidos, mas em relação à América Latina. O Brasil só vai afirmar o direito à educação como um direito de todos e todas a partir da Constituição de 88. E, ainda assim, de 7 a 14 anos. A gente nem incluiu aí o ensino médio e a educação infantil. Então, veja, é muito, muito recente, e não à toa a gente continua sofrendo os ataques que a gente vem sofrendo. Essa é uma agenda não consolidada, porque a democracia no Brasil não está consolidada também. Num país em que, como eu disse, as desigualdades e a diversidade coexistem em todo o território nacional. Não é possível pensar, assim como não é possível pensar uma escola homogênea em São Paulo, não é possível pensar uma escola homogênea no Brasil. Só que, para dar conta da universalização do acesso, a gente fez, em menos de 30 anos, a gente trouxe para dentro do sistema mais de 40 milhões de estudantes. Essa universalização foi feita de maneira ela é única, talvez, no mundo, ela foi feita de maneira bastante rápida, e ela gerou uma massificação muito grande. Até poucos anos atrás, a FNDE tinha uma planta de escola para todo o Brasil. Então, quando a gente fala da arquitetura, quando a gente fala dos espaços escolares, a gente tem uma escola que foi pensada de forma padronizada, num contexto de profunda desigualdade. A gente produziu um modelo escolar instrucional e fragmentado, muito mais orientado pela lógica da atribuição das aulas, de como é que a gente aloca, organiza, como a gente abre e fecha, do que por um fundamento que seja, de fato, pedagógico. E pobre em interações. A gente produziu uma jornada escolar insuficiente. A média brasileira é de 4 horas e meia. Isso é insuficiente, por isso que a agenda do tempo é importante. Ela não define a educação integral, mas ela é importante. E uma política educacional muito centrada na escola. O que eu quero dizer com isso? Não é, evidentemente, que a escola não deve ser o centro da política, não deve ser o irradiador da política. Mas, muitas vezes, a política não considera os territórios, não considera as questões territoriais na sua formulação e na sua implementação. Então, no Rio de Janeiro, a gente trabalhou com um programa de busca ativa escolar, em que a gente identificou e incluiu mais de 22 mil crianças na escola. Mas, quando a gente chegou lá, a gente foi tentar entender um pouco o contexto, e tinha uma coisa muito interessante sobre isso, que era o seguinte: o momento da matrícula escolar na rede, quem já está na rede não precisa fazer, é automático.
Mas o momento da matrícula, portanto, para os que estavam fora da escola, era só anunciada dentro das escolas. Então, era muito interessante, porque o público era o público que não estava nas escolas, mas como a secretaria só se relaciona com a escola, não se relaciona com os outros espaços dos territórios, ela só divulgava dentro da escola. Esses são pontos cegos das nossas políticas educacionais que a gente precisa prestar atenção para que a gente possa, de fato, incluir a todos e todas. E o problema da descontinuidade crônica, que acho que a Rede de São Paulo vem lutando bravamente para constituir um caminho que seja acumulativo, que seja de avanço, que não seja de ruptura, mas a gente sabe, é só olhar o governo federal hoje, que a gente vive uma lógica, uma cultura de ruptura. Acabou, vamos começar tudo de novo, eu sou secretária, sou a secretária, e agora eu vou fazer o projeto que eu sempre sonhei. A despeito de todo o conhecimento produzido nas redes, inclusive. As barreiras ao desenvolvimento integral, quando elas estão instauradas, na escola elas aparecem de que maneira, muitas vezes? Vai aparecer na centralidade do conteúdo, no velho eu ensinei, se ele aprendeu. Então, a minha tarefa é uma lista de conteúdos, é dar conta de uma lista de conteúdos, a despeito de quem está ali na minha frente, dos seus tempos, das suas características, da etapa de desenvolvimento do território onde vive. O segundo, a fragmentação dos tempos e conhecimentos, que eu já mencionei. Então, a gente fragmenta de 50 em 50 minutos, a gente fragmenta uma passagem de uma aula para outra, um pouco sem saber por quê. A segunda, a desterritorialização do projeto educativo, dessa escola que se pensa podendo operar da mesma maneira se estiver aqui, se estiver no Butantã, se estiver na Brasilândia. Então, é dessa característica que eu estou dizendo, e uma baixa participação dos estudantes da comunidade escolar. Ora, se a centralidade é o conteúdo, a participação não faz sentido mesmo. Agora, há também barreiras que vão para além da escola, que a gente também precisa compreender, que estão na cidade, e elas já apareceram aqui hoje. E elas atravessam o tempo inteiro a vida da escola, e elas atravessam o tempo inteiro a vida dos nossos estudantes. Primeiro, as desigualdades múltiplas, sociais, espaciais, culturais. Elas estão colocadas, ela aparece sob a forma das vulnerabilidades também, mas ela também vai aparecer sob as formas distintas de manifestação, de expressão, de posicionamento. Então, isso vai aparecer e a gente vai ter um acesso desigual às oportunidades na cidade. O segundo ponto, que para mim é bastante sensível, especialmente em São Paulo, é o não reconhecimento do direito de todos à cidade. A gente reforça na distribuição das políticas culturais, na distribuição das políticas educacionais, de saúde, a desigualdade. A gente tem uma concentração, o mapa da desigualdade em São Paulo é absolutamente taxativo, como a gente tem uma concentração de oferta em determinados bairros, que é gritantemente maior do que em outros bairros. Terceiro ponto, esvaziamento do espaço público. Um pouco sobre esse fenômeno dos condomínios, dos shopping centers, a gente vai clube, etc., a gente vai vivenciando muito uma vida que é uma vida entre iguais. É um espaço público que a gente convive com a diferença, é no espaço público que a gente constitui a cidadania, é no espaço público que a gente constitui consciência de quem nós somos. E o esvaziamento do espaço público em determinados contextos constitui-se como barreira ao desenvolvimento das novas gerações. E a concentração da oferta cultural e educativa, que eu já falei também. Então, a educação integral está preocupada com esse conjunto de coisas. E aí eu queria trazer essa frase da Helena, que eu acho que ajuda a gente para localizar a ideia de cidade educadora, que orienta, inclusive, o nosso fórum. Ela diz assim: é curioso que a gente precise explicar por que falar de cidade educadora é importante para a educação. Isso se dá porque a visão geral da educação, olha que importante isso, é a sua redução à escolarização. E o processo de escolarização tende a se reduzir ao ensino de habilidades básicas que credenciem a certificados específicos. Mas, claro que educação é muito mais do que isso. Trata-se de um processo permanente em nossas vidas, que nos possibilita conhecer, refletir e reconstituir os valores e códigos da nossa sociedade. Nesse sentido, a cidade também é um agente da nossa educação. Então,
organizando um pouco a conversa, qual é a concepção da educação integral? Ela é uma concepção de qualidade. E a gente precisa disputar, talvez mais do que currículo, a gente precisa disputar o conceito de qualidade, que esse conceito está apanhando. E qualidade, para nós, tem a ver com a garantia da aprendizagem e do desenvolvimento integral de todas e todos. Por duas razões. Porque as aprendizagens acadêmicas dependem das demais dimensões. A gente separou por muitas razões, mas ela depende. Uma criança que não enxerga direito, uma criança que está doente, uma criança que é vítima de violência, que está psicologicamente abalada, que a sua sociabilidade está afetada, ela vai ter muitas dificuldades para aprender. Mas também porque a gente entende, e aí na função social da escola pública brasileira, que a escola precisa garantir, o Gustavo falou isso, gostei quando você falou, ela precisa garantir um conjunto de oportunidades que são garantidos a algumas crianças, adolescentes e jovens na sociedade, a minoria. E a gente precisa dar um salto na constituição das nossas ofertas para que a gente possa, de fato, enfrentar a desigualdade. Portanto, o desenvolvimento integral é função da nossa educação. Ela não é uma função que deve ser terceirizada para outro espaço. Sendo assim, a educação integral ela pode acontecer e deve acontecer em jornada regular. Ela pode e deve acontecer, ou pode acontecer em jornada ampliada com parcerias, ou ela pode acontecer em jornada ampliada sem parcerias, que é a escola de tempo integral. Em muitas redes, as três modalidades coexistem, inclusive. Você tem uma orientação que é para todos, e a cada escola, ou a partir das possibilidades da política, a ampliação da jornada vai se dar. O que define a educação integral não é essa modalidade, não é uma delas, é a concepção que está por trás. E se a gente está pensando em todos esses elementos, a educação integral pressupõe um projeto compartilhado. A educação integral não se faz, não cumpre o seu papel se ela for um projeto prescrito por alguém. Se for um prescrito a ser executado. Seja o currículo, seja a avaliação, seja a formação. Ela se constitui integral na construção desse projeto coletivo. Por isso que a gente costuma... Eu tenho achado muito engraçado hoje em dia o lugar do PPP. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. Na BNCC, mais ou menos funciona assim. A gente faz a BNCC, os estados... Gente, eu vou agora simplificar muito, mas aqui eu queria só chegar num ponto. A gente faz a BNCC, aí os estados fazem seus currículos, e aí as redes municipais assumem e as escolas fazem o PPP. Tudo isso em 3 anos. O PPP não é essa reprodução do currículo do Estado, ou do currículo da cidade, ou do ABNCC. O PPP não é o ponto de partida, o PPP é o resultado de um trabalho, de uma pactuação na escola. Ele traduz o projeto coletivo que essa escola construiu. Portanto, esses tempos não são esses, não podem ser pensados assim. E aí, o que é importante para a gente vai falar desse sujeito, que ele ocupa a centralidade, porque a educação integral se direciona a sujeitos. Agora, que sujeito é esse? Isso aqui é muito importante para a gente. Ele é um sujeito social, ele é um sujeito histórico, ele não começa a vida dele na hora que ele entra na escola. As questões que foram trazidas aqui hoje, do machismo, feminicídio, do racismo, constituem a nossa sociedade, constituem a vida dos nossos estudantes, as nossas vidas. Quando ele entra com tudo isso. E é esse sujeito que a gente reconhece como um sujeito de direito. Ele é competente. A gente não é a gente que faz com que ele adquira competências, não é que ele chega a nada e ele vira alguma coisa. Essa ideia da escola que é para você ser alguma coisa. Sabe essas respostas que a gente dá? Por que eu estou aprendendo isso? Para você ser alguma coisa, não vamos dar mais esta resposta. Ele já é. Ele é um sujeito competente, capaz, e precisa ser considerado assim nesse deslocamento. Porque se eu não estou trabalhando só numa perspectiva de instrução, de transmissão,
mas de um sujeito que é ativo no seu processo de aprendizagem, para que ele possa se posicionar nesse lugar, eu preciso reconhecê-lo genuinamente, honestamente, como competente, senão eu não desloco. Aí essa ideia das metodologias ativas, ela vira mais uma moda. Elas não acontecem se eu não reconheço que esse sujeito é capaz. E multidimensional. A gente fragmenta, mas ele é multidimensional. As questões das múltiplas dimensões vão aparecer. E é importante que apareçam. No nosso projeto, a gente quer que elas apareçam e cresçam. E aí a gente precisa se perguntar, basicamente, muitas coisas, mas a gente precisa se perguntar duas coisas. Que sujeito a gente quer formar? Se a gente não tem, a nossa resposta não é quais são os conteúdos que eu quero ensinar só, a gente tem que se perguntar coletivamente. Que sujeito queremos formar? Quem é esse sujeito plenamente desenvolvido? Que a gente fala desenvolvimento integral, mas quem é ele? Quais são os seus valores? Com o que ele se compromete? O que ele sabe? O que ele é capaz de fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, como grupo, como coletivo. E a segunda pergunta é: quem são os meus estudantes? Essa pergunta tem que ser feita, ela tem que ser investigada, para que eu possa construir as minhas estratégias. Quais são as condições reais de vida das crianças, adolescentes e jovens? De que forma essas condições impactam o seu desenvolvimento integral? E as nossas estratégias vão ser a partir disso, entendendo aonde a gente quer chegar no final do percurso. E aí eu concordo com vocês da EMEI, a gente tem que ter uma conversa séria sobre as transições. A gente não pode ter um projeto na educação infantil e depois um projeto completamente diferente no ensino fundamental. A gente tem que dar uma resposta que é para toda a educação básica. Pena que o ensino médio não é municipal, eu acho mesmo. Eu sou municipalista na educação. Exatamente por isso, porque aí vira outro sistema. Aí ferrou, perdeu de vista. O Gustavo deve estar passando por isso, né, Gustavo? Entramos no ensino médio, já era. Então, a gente precisa poder responder isso para todo o percurso dessa criança, porque ela é uma criança só. Como concepção de política pública, portanto, a educação integral é uma política pensada para todos e todas. E que condições são essas? Que projeto é esse? É um projeto que é equitativo, é para todos e todas, da maneira como na jornada regular, integral, com parceria ou sem. Ele é inclusivo não só para as crianças com deficiência, sobretudo, mas ele é inclusivo como princípio, porque ele reconhece o direito de todas e todos a aprender e se desenvolver, e, portanto, trabalha a partir de múltiplas interações, múltiplas oportunidades, diferentes tempos para garantir. Ele tem um princípio da sustentabilidade, não só da sustentabilidade que se reflete no trabalho que você apresentou, professora, mas no princípio da coerência entre o que se fala e o que se pratica, e a contemporaneidade, porque a gente não pode perder de vista. Quais são as questões hoje, atuais? Quais são as linguagens que os nossos estudantes estão interessados? Quais são os caminhos que eles estão percorrendo de sentido e significado? E quais são as demandas do mundo contemporâneo? E aí, gente, a gente precisa, não vou conseguir esgotar isso aqui, a gente pode conversar mais sobre isso, mas a gente precisa fazer um diálogo sério entre currículo, avaliação, monitoramento e formação. Essas três dimensões, elas precisam estar articuladas de forma coerente com os objetivos. E elas precisam encontrar um lugar que é na rede, ou seja, temos aqui um currículo da cidade, mas que é um lugar também nos PPPs e nas práticas pedagógicas. Essa relação precisa se estabelecer. E precisa ser apoiada por formas de monitoramento e avaliação que acompanhem esses objetivos. As avaliações externas têm a sua função, monitorar o sistema, mas elas não são suficientes. Não são suficientes. E a gente precisa discutir quais são as estratégias e os instrumentos de avaliação que nos permitem acompanhar esse projeto da educação integral. E a formação, quer dizer, isso aqui é importante para temas estruturantes, mas a formação se dá como vocês estão falando, no HTPC, na semana a semana, tem que ter projeto de formação para esses espaços estruturado. E que não é palestra. Palestra, assim, é só para a gente organizar as coisas, mas depois é dia a dia. Então, a matriz da rede, o que eu estou só dizendo é que a BNCC não é currículo. O currículo precisa ser constituído na rede.
e esse currículo precisa ter um desdobramento, uma consequência nos PPPs e nas práticas pedagógicas, porque o currículo vai acontecer aqui, nas decisões que a gente vai tomar aqui, e todo esse conjunto de dimensões curriculares precisa estar contextualizado, territorializado, atravessado pelos temas, códigos e sentidos dos territórios. E aí o currículo da Cidade Educadora nos oferece é a educação integral como proposta formativa, materializada na matriz de saberes. Agora, a matriz de saberes, ela não é outra lista de conteúdos. Não é o conteúdo do texto introdutório, eu tenho os saberes e aí eu tenho as habilidades. A forma como a gente vai trabalhar os componentes, as áreas, e vai alcançar e observar as habilidades é a partir do compromisso com a matriz de saberes. Ou seja, a gente não vai trabalhar aqui para garantir a habilidade X, Z, Y na minha área, no meu componente. Eu vou pensar estes elementos todos a partir do compromisso em produzir um sujeito que possa pensar criticamente, criativamente, cientificamente, resolver problemas, se comunicar, se conhecer, ter autonomia e determinação, enfim. Estes elementos são orientadores de todas as decisões da escola, do ponto de vista da forma e organização escolar, do ponto de vista das didáticas, do ponto de vista da avaliação. Então, o currículo na educação integral, na prática, muito brevemente, ela parte do reconhecimento das práticas dos professores e gestores. Fazemos coisas que fazem sentido e que dão certo. Matriz de saberes não instaura ou competências da BNCC ou outra coisa. Fazemos muitas coisas que dão certo. Desenvolvemos projetos, sequências didáticas contextualizadas, roteiros, muita coisa as escolas já fazem. Talvez a gente possa trabalhar melhor a pactuação deste projeto e o compartilhamento dessas práticas. Ele quebra fragmentações entre tempos, espaços e da relação com os territórios, portanto, ele considera conteúdos, espaços, agentes e componentes curriculares articuladamente. Ele articula as práticas pedagógicas e a avaliação. Para desenvolvimento da matriz de saberes ou das competências, a gente não aprende agora, depois a gente vê se aprendeu. A gente está permanentemente avaliando o nosso aprendizado, porque a gente não está preocupado só com a aquisição daquela habilidade, mas está preocupado em aprender a aprender, aprender a conhecer. E, para isso, eu preciso ter consciência do meu processo. Porque esse sujeito lá, desenvolvido integralmente, ele é um sujeito que sabe produzir conhecimento, sabe colocar esse conhecimento no mundo de forma responsável, sabe fazer leitura da sua realidade. Portanto, a avaliação tem que caminhar junto com o processo de aprendizagem, e não a despeito ou fora dele. Ele se produz no trabalho coletivo nas escolas, e ele se produz a partir da contextualização e da articulação das escolas em rede. De maneira muito rápida, acho que é isso. Obrigada.